prazer estar aqui participando do teu Instagram, da tua audiência, poder contribuir um pouco com essas pessoas maravilhosas que estão por aqui, né? E o método Coma de Tudo, que foi o método que eu criei, ele surgiu a partir de uma dor minha, né? Depois de algum tempo seguindo as dietas tradicionais, onde eu levava marmita para todos os lugares que você imaginar. Inclusive, eu até conto no meu Instagram uma história que no casamento de um dos meus melhores amigos, eu não provei um docinho sequer, porque eu estava com a marmita dentro do carro e na hora de comer eu fui comer a marmita dentro do carro e eu achava aquilo espetacular. Eu achava que aquilo ali era ser saudável. Eu achava que aquilo era uma escolha que me fazia ter um estilo de vida, digamos assim, né? Quando na verdade eu não sabia que eu estava com o início de uma ortorexia, que para quem não sabe aqui é uma obsessão por comida saudável, né? É como aquela, eu sempre faço essa pergunta: tá tudo ótimo se você gosta de frango, gosta de batata doce, gosta de brócolis, mas se você não consegue se permitir comer uma fatia de pizza ou um brigadeiro, você está precisando de ajuda. Então eu estava nesse estágio, né? Eu não me permitia comer um brigadeiro. E o que acontece? Acontece que em abril de 2015, eu lembro que eu estava com 6% de gordura e 6% de gordura é, corporal? é, Nossa, eu achava que aquilo era a felicidade, né? Pra mim, naquele momento, felicidade era ter 6% de gordura, levar marmita para os lugares. E aí, perto de dezembro, eu casei em janeiro de 2016. No dia do meu casamento, eu tava 20 quilos mais gordo. nossa senhora, 20 quilos. Mas de gordura ou de De, massa magra? de gordura. E assim, sabe quando você engorda e você não percebe que você está engordando? Você só se dá conta quando as roupas começam a não caber mais. Olha a coisa boa, o Tuga lá do sistema aqui com a gente. Bem-vindo à nossa live, Tuga. Que bom ter você por aqui. Diretamente de Portugal. Olha que coisa boa. Ah, que legal. Oi, obrigada, fico feliz. Então, quando chegou nesse ponto, eu disse, cara, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo comigo que tá fora da normalidade, né? E aí eu tentei usar de todos os caminhos que até o momento faziam sentido para mim, para tentar voltar ao meu peso, e eu não consegui. Eu até perdi um Eu peso. Fala. comentei na nossa live passada, então a gente fez uma semana passada com a audiência do UOL, que a gente tem no nosso sistema nervoso central um maestro que comanda o nosso organismo. E frente a alguma situação de estresse, né, que pode ser um casamento, que pode ser um trabalho, pode ser uma vida que você tem estado muito assoberbada, então quando muitas mulheres que assumem, por exemplo, várias responsabilidades de serem mães, de serem profissionais, de serem donas de casa, tudo ao mesmo tempo. Então o teu cérebro ele entra num estágio que a gente chama de luta ou fuga. Uhum. E aí, nesse momento, ele ativa na tua suprarrenal todo o sistema chamado adrenérgico, que é da adrenalina mesmo, e a produção do cortisol, que é o hormônio que é importante para o nosso organismo, mas quando ele está em excesso ou muito baixo, ele descompensa a gente. E Perfeito. aí, nosso cérebro entende que a gente está passando por uma guerra. E quando a gente passa por uma guerra, o que a gente tem que fazer? Estocar. Armazenar gordura. A gente tem que armazenar comida. E mesmo a gente fazendo dieta, fazendo atividade física, às vezes a gente não consegue emagrecer por conta desse gatilho, que não é um gatilho mental, mas é um gatilho que o sistema nervoso central provoca na nossa suprarrenal. Então, provavelmente é o que você desencadeou frente ao estresse do casamento. Exatamente. E na verdade, nessa época o estresse era muito maior do que um casamento, né? O estresse para o casamento acontecer foi absurdo na época. Então tudo isso influenciou negativamente. O que acontece? Então, depois de perceber que não estava dando certo, né, como assim? Eu, educador físico,
nutricionista e eu não consigo emagrecer, como é que eu vou ajudar as pessoas a emagrecer se eu não estou conseguindo eu emagrecer? E aí eu fui procurar em outros lugares, né? Em lugares, caminhos, oceanos que eu nunca tinha navegado antes. E aí eu me deparei com a nutrição comportamental, com o comer intuitivo, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. E foi aí que eu conheci o Deepak Chopra, foi aí que eu conheci algumas psicólogas norte-americanas que trabalhavam com isso. E assim, todas aquelas pessoas por áreas mais diferentes que fossem, né? Medicina, psicologia, nutrição, as coisas se casavam, né? E nos 3 livros que eu li naquele momento, um de um nutricionista, um do Deepak Chopra, que é médico, e um de uma psicóloga americana, ou norte-americana, que trabalhava com comportamento alimentar, os 3 livros traziam o mesmo dado, que era 95% das pessoas no mundo que fazem dietas voltam a engordar. E aí aquele número me deixou assustado. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui pesquisar, mas peraí, mas tem 5% das pessoas que conseguem não engordar. E o que essas pessoas fazem? E aí eu me surpreendi mais ainda, porque desses 5%, pelo menos 4% são pessoas que sofrem de transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia e até mesmo a ortorexia, que a gente falou anteriormente aqui. Então, assim, resumindo, no final das contas, a gente fica com 1% das pessoas que conseguem não ganhar o peso de volta quando fazem uma dieta. Tem até um estudo feito no Reino Unido, que foi feito em 2017, se não me engano, no Kingdom, que eles estudaram um grupo de mais de 1.200 pessoas por 10 anos, né, após terem feito aquela dieta, digamos assim. E depois de 10 anos, apenas 0,01%, ou seja, aproximadamente 12 pessoas, conseguiram manter o peso perdido. Ou seja, o que a gente está tentando trazer hoje para você aqui? Que dieta é um método falido. Mas por que é um método falido? Você deve estar se perguntando, mas como assim é falido? Todo mundo faz. Todo mundo continua fazendo, todo mundo continua vendendo. O que acontece? O que acontece é que a fase inicial da dieta ela é uma fase muito motivadora, porque ela faz você perder peso, ela faz você emagrecer, porque você está sob uma enorme restrição ali. Mas fisiologicamente, neurologicamente, a gente sabe que é impossível você conseguir manter aquilo. E o seu cérebro, que costumo dizer que uma das principais funções do cérebro da gente é fazer a gente sobreviver, a gente ficar vivo. Dane-se a composição corporal para isso, ele não tá nem aí para isso, ele não sabe nem o que é composição corporal. Então ele vai fazer a gente engordar, porque engordar para ele, exatamente o que você estava falando, significa se manter seguro, né? Significa se manter num ambiente estável. Né? E o cérebro humano ele parte muito desses dois posicionamentos. O cérebro humano ele é feito para tirar a gente do perigo, né? E levar a gente para o conforto. Então a comida é conforto. A falta dela, no caso a dieta, a restrição, significa perigo. Né? E a gente vê na ciência que a fisiologia mostra para a gente tem pelo menos nas áreas que eu estudei, interessante a gente cruzar nossos conhecimentos para a gente ver se a gente consegue ter mais algumas coisas, mas nas áreas que eu estudo a gente tem pelo menos 3 mecanismos fisiológicos que a ciência consegue explicar quando a gente está diante de uma dieta restrita que acontecem. A primeira delas é que a baixa do metabolismo basal é absurda. Né? Um exemplo claro é o seguinte, uma pessoa de, por exemplo, 80 quilos, digamos assim, ela tem em média um metabolismo basal de 1.600 calorias. O que quer dizer isso? Ela precisa de aproximadamente 1.600 calorias para manter as funções vitais do corpo dela funcionando, para ela ficar viva. Aí de repente aquela pessoa começa a fazer uma dieta com 1.000 calorias, 800 calorias, né? Sendo até bonzinho, né? Porque a gente sabe que tem profissionais por aí, infelizmente, que mandam as pessoas comerem 500 calorias, né? Então, imagine só uma pessoa que precisa de 1.600 para ficar viva, para manter lá o coração batendo, o pulmão funcionando, você respirando, de repente ela passa com 1.500. Vai perder peso? Claro que vai perder peso. Rapidamente? Sim, vai. Só que quando o cérebro identificar que o consumo calórico está sendo de 500 e não pelo menos das 1.600, ele vai dar um jeito de economizar energia para que você não morra, porque senão você morria. E aí, ele baixa lá para os 500 que você ingere. A grande questão é, a gente tem estudos mostrando que em até 2 semanas de dietas bastante restritas, né, de severa restrição, como os pesquisadores chamam, já tem casos de pessoas que fizeram esse metabolismo baixar. E a notícia triste é que a gente vê nos estudos que as pessoas, uma vez baixado esse metabolismo,
a gente pode levar até 6 meses para que ele volte ao normal. E detalhe, eu sempre discuto isso em palestras, que se eu fosse fazer um doutorado, por exemplo, essa seria a tese dos meus estudos, que são, ó, essa para mim é uma das principais causas da obesidade. Por quê? Com certeza, com certeza. São... E eu sei que a gastrite, as pessoas dietéticas, É, elas conseguem manter no máximo os 3, 4 dias. E aí adapta os nossos organismos. A gente ainda tem uma construção, quer dizer, não sobe a massa muscular, uhum, sobe a massa magra, né? total. Porque as pessoas têm a ilusão de que a massa magra ela não é utilizada, né? Que a gordura é utilizada antes da massa magra, ela não é. A gordura é o último que vem ser utilizada. Né? Quando você vem perder gordura dessa forma, por essa via metabólica, você já perdeu pra caramba a massa muscular. Então o que acontece? Os estudos mostram que é possível aumentar isso, que é possível aumentar esse metabolismo em até 6 meses, mas se a pessoa começa a ingerir mais comida a partir daquele momento, né? Eu saio de 500 e vou começar a aumentar aos pouquinhos para que eu consiga construir novamente esse metabolismo. Mas o que as pessoas fazem geralmente? O que acontece? Eu estou lá com 500 calorias, aí eu perdi lá meus 10, 15 quilos. Estou tranquilo agora, normal, fiquei bem, estou bem no espelho, bem nas roupas. Relação muito ruim. Era uma relação de medo, então, principalmente em relação às mulheres. A gente olhava a comida com culpa. Então, eu estou me culpabilizando porque eu estou comendo um chocolate. Estou me culpabilizando porque. E aí, o que hoje aplica em relação, por exemplo, à física quântica, é que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, principalmente, que vibram no nosso campo eletromagnético, que vem lá do nosso coração, está diretamente relacionado com o impacto nas nossas células. Então, se eu como por
isso que você falou faz muito sentido. Eu tava lembrando aqui de, de um estudo. Experiências filtros? Pois é, eu tô vendo o seu aí mexendo aqui, achando o máximo isso. Alimentos biofotônicos. Depois eu quero falar sobre isso se der tempo. Vamos lá. E você tava falando aí da culpa, eu tava lembrando de um estudo que eu vi, não lembro agora qual foi a revista, mas acho que foi em 2017 também. E esse estudo ele pegou dois grupos de mulheres, né, e foi avaliar as mulheres da seguinte forma: um dos grupos das mulheres eram de mulheres de boa, mulheres tranquilas, mulheres que treinavam quando queriam treinar, iam para academia quando queriam ir, mulheres que socializavam, que saíam com as amigas, que marcavam café com as amigas, que quando iam para o café conversavam, riam, comiam um pedaço de bolo, comiam um pedaço de chocolate, se assim tivesse vontade. Pessoas tranquilas, pessoas normais. E o outro grupo de mulheres eram mulheres, digamos assim, neuróticas com o corpo, sabe? Mulheres que às vezes treinavam até 2 vezes por dia, mulheres que não colocavam nenhum chocolate na boca, que não comiam bolo em hipótese alguma no café, socializavam quase nada porque achavam que isso engordava. E aí o estudo foi para colocar para que aquelas mulheres, durante o mês, os dois grupos eles iam comer um pedacinho de chocolate. Só que as mulheres que eram neuróticas, para elas aquele pedacinho estava fazendo elas engordarem. E o interessante foi que as mulheres neuróticas, que treinavam muito mais, ao final daquele mês, elas engordaram comendo aquele pedacinho de chocolate. Enquanto as outras mulheres que não sentiam culpa nenhuma, que relatavam que sentiam prazer, que era um momento de descontração, de estar com as amigas ali, elas não engordaram nada por causa daquele chocolate. Então, desse estudo eles conseguiram criar um link e fazer outros estudos que comprovam exatamente isso que você falou, que a culpa muda completamente a interação cérebro-intestino e a absorção do intestino do alimento é completamente diferente quando você come com culpa. É sensacional isso, é lindo. A interação do corpo humano é fantástica. E aí o doutor Dick Aspiracione, que fez um estudo em relação a isso, né, essas alterações moleculares,
Contrabalançam, né? Faz muito sentido isso. Deu pra entender? Faz muito sentido. Outro tipo de pessoa são pessoas fracas. E as pessoas, elas têm boa resistência física, pele fria e oleosa, cabelos escuros e tendem a ser crespos. Tem personalidade tranquila e relaxada, são afetuosos e tolerantes. Tem sono pesado e uma digestão lenta. Por conta disso, tem tendência à obesidade e raramente ficam doentes. São aquelas que gostam de estar em família. Então vamos fazer um jantar e os amigos que é todos próximos, carinhosos e abraços. Então o dosha mais fácil deles não da pele. Então eles precisam de algo que acelere. Precisam de alimentos que aceleram. Então, maçã, amora, prato, coloque um pouco de pele. Demais. Elas podem ser irregulares, geralmente eles têm prisão de ventre, insônia e excesso de preocupações. E aí, o que elas têm que comer? Como elas estão lá do ar, elas têm que comer banana, elas têm que comer aveia de boa, entendeu? E aí, eu acho tão legal que é uma questão de consciência, que é uma medicina milenar. Então, a gente começa a entender por que se eu como, por exemplo, eu, André, se eu como pimentão, eu passo mal, eu tenho refluxo. Deu pra entender? Porque o meu sistema digestivo já tem muito fogo, então eu não posso me alimentar com isso. E a partir do momento em que eu entendi que eu sou, tenho mais consciência do que eu sou e eu tento equilibrar fisiologicamente, buscando alimentos que me equilibrem. E aí, a questão da consciência alimentar que você trabalha, eu acho lindíssimo e eu queria que você falasse. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou aí dos alimentos. E acho que a mais importante do processo é a pessoa ter esse poder de percepção, de entender o que você acabou de falar, qual alimento que me faz bem, qual alimento que me faz mal. Porque o seu corpo fala com você. Muitas vezes você não quer escutar ele, mas ele fala com você. Ele fala com você não só em relação à alimentação, mas ele fala com você em relação a tudo. Né? Em relação a exercício, em relação a sono, em relação a estresse, em relação ao relacionamento que não está te fazendo bem. O seu corpo fala com você. Né? Porque a gente não é só corpo, a gente é uma junção de corpo, alma e espírito. Então está tudo num conjunto aquilo ali. Então, se você tiver realmente uma auto-percepção, você vai entender o que está acontecendo. Você sabe uma pessoa que não é para você ficar perto dela, porque você tem sinais daquilo. Né? E com a alimentação não é diferente. Né? Então, qual é o processo, basicamente, que eu trabalho com os meus... Não gosto nem de chamar de paciente, porque, eu não sei, com as pessoas que eu ajudo. A gente tem uma relação tão próxima que eu acho que paciente você acaba afastando as pessoas de você. Mas, enfim, é só uma opinião minha. Eu ensino para elas o seguinte, que antes de tudo, né, antes da gente pensar em prazer, em um alimento que a gente gosta de comer, a gente precisa entender que a gente precisa nutrir o corpo da gente. E a gente precisa nutrir o corpo da gente com nutrientes da melhor forma possível, maior qualidade possível. Então tem um exemplo que eu gosto muito de falar para as pessoas que, tipo, isso veio na minha cabeça durante um engarrafamento que eu peguei aqui. E de repente acendeu a luz da reserva do meu carro e eu tava lá no engarrafamento. Eu disse, caramba, é isso. Encontrei um jeito de deixar a explicação fisiológica da fome física didática pra caramba. E aí é exatamente aquilo. Quando o seu carro
acende a reserva, o que é que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você que ele está precisando de combustível. O que é que você normalmente faz quando seu carro está precisando de combustível? Você leva o seu carro num posto de gasolina. Da mesma forma, quando você começa a sentir os sinais de fome, né, o que está acontecendo com o seu corpo? Né? Lá na hipófise, o seu cérebro está liberando lá a grelina para que você consiga sentir os sintomas de fome. Né? Fome física, que é o estômago roncar, que algumas pessoas têm dores de cabeça, algumas pessoas ficam irritadas. Então ali é como se a sua luz da reserva estivesse acesa. É como se o seu cérebro estivesse dizendo, olha, está na hora de você colocar combustível. Né? E qual é o nosso combustível? O nosso combustível são os nutrientes. Né? São as proteínas, os minerais, as vitaminas, os carboidratos, as gorduras. Esses são os nossos combustíveis. Agora vamos voltar lá para o carro. Imagina que você pegou o carro, levou num posto de gasolina, está lá seu tanque vazio, e você chegou pro cara lá do posto e falou, olha, eu quero que você complete o meu tanque, mas eu quero que você complete ele com refrigerante, digamos assim. O cara foi lá e encheu o teu tanque até a boca com refrigerante. Você concorda comigo que ele realmente encheu o tanque? Ele encheu. Fisicamente ele encheu. Mas ele não colocou combustível no carro. Ou seja, quando a gente traz isso pra gente, é a mesma associação. Se na hora que você está com fome, que o seu cérebro, o seu organismo, o seu corpo está pedindo nutrientes, está te dizendo, olha, está na hora de você repor nutrientes, porque os níveis de nutrientes estão começando a ficar baixos. E nessa hora, você se deixa vencer por alguma emoção que te faça comer um alimento prazeroso, digamos assim, tô com fome, vou comer aqui uma coxinha, tô com fome, vou comer aqui uma pizza. Será que você está colocando combustível no tanque do seu carro? Provavelmente não. Porque a grande maioria desses alimentos, eles são alimentos que te dão muito prazer, mas são alimentos que são pobres em nutrientes. Né? Por exemplo, qual nutriente que tem numa pizza? Qual nutriente que tem numa coxinha? Qual nutriente que tem no brigadeiro? Simplesmente não tem nutriente. Então é muito importante que a gente consiga seguir esse passo a passo e entender quais são as prioridades. Então o primeiro passo, diga. Uhum. E elas fazem todo sentido, elas mandam informações para o nosso cérebro. Então, existem muitos cientistas que dizem que alguns psicopatas, olha como falar, alguns psicopatas foram avaliados em relação ao sistema de flora bacteriana intestinal. E eles viram que as bactérias populavam a flora bacteriana intestinal, fazia ele ter a eles permanecem, né? As bactérias populavam as informações através dos nervos vagos. Nossa. Aí eles mudaram a flora bacteriana intestinal e reaplicaram técnicas psicológicos nos mesmos psicopatas. E Mudou. a interação deles. Então, existem alguns pesquisadores de Yale e Harvard que fazem a avaliação de que tipo de flora bacteriana intestinal você tem. Sim. Então, você pode ter uma família autocapaz dentro do seu intestino que está fazendo você comer pizza, doce, carboidrato, porque ela precisa de carboidrato alto e por doce, porque aí vai ter uma proliferação de bactérias negativas. E as bactérias, bem, elas gostam de fibra, elas
Perfeito, perfeito. E interessante você falar isso agora, porque ontem, não sei se você viu, mas uma, uma digital influencer aí super famosa, ela tá, ela lançou um programa que vende, você viu? Vende, vende a flora intestinal do magro. Vende. Então é importante falar isso agora, que concordo em tudo isso que a doutora André acabou de falar, mas é interessante mostrar para você que você pode alterar a sua microbiota intestinal ou flora intestinal comendo e fazendo boas escolhas alimentares, tá? Você não precisa comprar um kit que vende na internet para mudar a sua microbiota intestinal. Então a gente discutiu muito ontem no grupo a que ponto a gente vai chegar, aonde as pessoas vão ter a capacidade de conseguir enganar as outras. É surreal você pensar que uma pessoa tem a capacidade de fazer isso. Estamos vendendo os kits de microbiota intestinais da pessoa magra. E aí ela cita lá os nomes de umas bactérias que eu nunca vi na minha vida e diz que esse é o kit do magro, que as pessoas não estão conseguindo emagrecer porque não tem esse kit. E na verdade, assim, né, a flora feminina não é tá, não é tão perdida, né, de dizer. A gente faz exame de cultura para bactérias normal, então você vai avaliar as bactérias que tem as bactérias bem, as bactérias lácteas, as bactérias mal, coli, shigella, salmonella, principalmente clostridium são bactérias do mal. Eu sei disso porque eles têm um impacto muito negativo em crianças autistas. Eu faço um trabalho especial com crianças autistas e a gente está tendo um resultado magnífico da forma que eles funcionam e melhor na cognição, na fala, sono dessas crianças que têm um manejo exatamente difícil. Tinha um caso muito interessante, não tendo compulsões por dormir, só que ele Nossa, isso é libertador, né? Nossa. E o interessante disso que você falou agora é mostrar para as pessoas esse super apoio, essa questão da autoaceitação, do se amar. E se amar não significa ficar do jeito que tá, né? Exatamente. É aquela coisa, aceitação não significa conformismo, né? Então, é por eu me amar que eu vou querer melhorar a cada dia, né?
É por eu me amar que eu vou querer levantar do sofá, lá sentada, com um balde de batata frita, e vou querer fazer uma mudança naquilo ali, porque eu me amo, né? Então tem que bater muito nessa tecla, porque muitas pessoas infelizmente confundem. Eu me amo do jeito que eu sou, eu tô com os exames bioquímicos ok, então eu não preciso fazer nada. E não é bem por aí o se amar. Na verdade, você está tendo uma completa falta de gratidão, de amor próprio, de respeito com o seu templo sagrado. Né? Se você não quer melhorá-lo, cuidar dele, fazer com que ele, né, ele dure mais tempo aqui nesse mundo que a gente está agora, nesse momento, você tem que realmente investir tempo, investir cuidado, investir amor, investir carinho nesse seu corpo. Você estava falando ali sobre a questão da culpa novamente, eu lembrei de uma coisa do ritual da gratidão. Eu lembrei de outro estudo. Eu lembrei do estudo que foi feito com mulheres americanas e mulheres francesas. Então, o estudo era somente perguntas, tá? Era mostrar uma fatia de torta ou um chocolate para as americanas e para as francesas, para que elas falassem o que vinha na cabeça delas quando elas viam aquele alimento. Todas as americanas, as respostas eram alimento lixo, engordativo, não pode, calorias. Enquanto as francesas, quando mostravam para ela um pedaço de bolo ou um chocolate, elas falavam delícia, prazer, chá da tarde com as amigas. E aí a gente vem num paradoxo. As americanas falavam tudo aquilo. E é o país que tem o maior índice de obesidade do mundo. E as francesas falavam tudo aquilo. E é o país que tem o menor índice de obesidade do mundo. E aí a gente vem, nossa, na França é o país que mais se come gordura no mundo. E como assim tem o menor índice de obesidade do mundo? Os franceses, eles têm um ritual para se alimentar. Os franceses... Olha, então você fala melhor do que eu sobre isso, né? Então conta. Então assim, quando você vai na casa de um francês e você não se permite participar daquele ritual, é uma afronta. É uma falta de respeito. Porque eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Eles têm uma gratidão e uma forma de contemplar aquele alimento que tá ali, que é uma coisa linda de se ver. Né? E que se a gente vai tentar passar isso hoje para a maioria das pessoas, infelizmente a minoria leva a sério. Né? A forma com que você troca a energia com o alimento, entendeu? Passa rápido que a gente nem sente, né? É.
Oh, Então, meu sonho era tomar um filho de cor-de-rosa. Eu vivia na casa da minha meu sonho era poder aquele personagem. Eu brinquei porque isso vem no meu DNA. Entretanto, eu acho que nada que é radical comigo, ele deve continuar. Então, eu perfeito, acredito no caminho do meio. Nem perfeito, 8, nem 80. perfeito, Porque se você falou, quando você é extremamente radical, quando você é extremamente só comigo aqui, somente aqui, só aqui, extremamente insisto, é como se seu cérebro estivesse mandando informações de estresse diário. Você está por tempo, ele vai se apertar, ele vai quebrar, ele não vai funcionar mais. Então, primeiros momentos de quebra, seja por um pico maior de estresse que você desenvolveu, vai ter uma resistência muito maior de voltar a perfeito isso que você falou. A gente tem tempo ainda aí. não vai rolar. É, essa meditação tem que ser uma aula à parte. Vamos pensar nessa aula aí só de meditação, fazer uma masterclass de meditação. Você falou aí você falou na questão do não conseguir, né, manter por muito tempo. E acho que 2 anos atrás, eu estudando sobre força de vontade, eu me deparei num estudo onde os pesquisadores, eram 2 psicólogos, eles queriam responder o que era força de vontade. Né? Porque hoje em dia as pessoas falam muito em força de vontade, em foco, força e fé, tudo é questão de força de vontade, tudo é questão de foco, quando na verdade essa força de vontade ela está completamente ligada à nossa mente. Né? E o que foi que esses psicólogos fizeram? Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Então você que está vendo aí essa live, imagina o seguinte, imagina você dentro de uma sala, essa sala vai ser dividida em 2 grupos de pessoas. E eles pegaram dentro da sala e colocaram uma mesa cheia de rabanetes, enquanto a outra mesa estava cheia de biscoitos de chocolate que tinham acabado de sair do forno. Então imagina você lá no grupo que tinha sido determinado para comer só os rabanetes, enquanto outras pessoas que estavam na mesma sala com você, que estava insensada com aquele cheiro de biscoitos e de chocolate que tinham acabado de sair do forno, estavam lá comendo de boa os biscoitos de chocolate e você resistindo e comendo rabanete. Né? Os pesquisadores que estavam olhando por um espelho, aqueles espelhos que ficam por trás de uma parede, que estavam observando as pessoas, mas as pessoas não os viam. Eles relatam que era perceptível o quanto aquelas pessoas dos rabanetes estavam se esforçando para resistirem aos biscoitos. Né? E aí, depois de um tempo, eles pediram para que todos se dirigissem para outra sala e pediu para que ambos os grupos montassem um quebra-cabeça. Um detalhe, esse quebra-cabeça ele não tinha resolução, porém nenhum dos grupos sabia disso. E eles acharam que era um teste de inteligência, de aptidão para desenvolver coisas mais difíceis. Só que não tinha solução. O que aconteceu? O grupo dos rabanetes desistiu de montar o quebra-cabeça com 6 minutos. Enquanto o grupo que comeu os biscoitos de chocolate tentou montar o quebra-cabeça por 17 minutos. E o que é que os pesquisadores eles trazem disso, a conclusão deles? Né? É que eles gastaram demais a força de vontade deles para resistirem aos biscoitos de chocolate. E aí o que eles falam? Que a força de vontade, já tem estudo para isso hoje, ela funciona como se fosse uma bateria neural, que a gente precisa recarregar ela todos os dias, porque senão, quando essa bateria neural ela descarrega por completo, aí é que acontece a jacada, como as pessoas chamam. Aí que as pessoas comem a panela de brigadeiro, aí que as pessoas comem o pacote de biscoito, porque elas comem de uma forma completamente inconsciente, né? E elas comem de uma forma completamente desesperada, como se o cérebro dela tivesse com medo que aquele alimento dali que foi restrito por tanto tempo ele faltasse de novo, sem saber quando é que ia encontrar. Então armazena, estoca, que eu não sei quando é que vai ter de novo, esse alimento é um alimento escasso, e aí as pessoas comem desesperadamente de forma exagerada e isso engorda bastante. Então, só para a gente entender que força de vontade está completamente ligado ao seu cérebro está completamente ligado ao mecanismo de
escassez e abundância. E como a doutora acabou de falar, concordo com ela, o caminho do meio sempre vai ser o melhor caminho. E esse estudo foi feito por Calvin Martin, É, sim. eu falei na live passada, pergunta que mundo da mitologia egípcia, Deus Pai, Quanto você se amou? É. de nos amar, isso que você falou, ó, ele é filho de nosso e além da então, a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar os limites, a gente tem que respeitar a integridade física nossa, porque a gente tem que ficar tanto na alimentação quanto na atividade física, trazer equilíbrio. Perfeito. Então, isso passa, né? É inclusive a atividade física. A gente tem que encontrar aquelas que faz sentido dessa roda. Sim. Não tem sentido nenhum você fazer uma atividade física que te cause peso, ou dano, ou dor, e tá alinhado com o seu físico. Exato. Pessoas que adoram treinar, pessoas que adoram fazer musculação, tem pessoas que também corrida, mas cada um de nós tem uma formação fisiológica e espiritual diferente. Então a gente precisa se conhecer. E aí, nossa, fala quando eu aprendi com o professor, você se mantém em pé, você fecha os olhos, você flexiona a sua cabeça, você está na rua. E aí, o corpo tende a descer para frente, telefone positivo, e para trás, telefone negativo. Então, nós temos consciência de que a gente está saindo do mesmo. Isso vai me fazer bem, isso vai me trazer paz, claro, bem. Não é verdade? Nossa, isso que você falou aí, eu tava pensando aqui agora, tava inclusive com uma amiga minha, e essa consciência, ela não é fácil de ser adquirida. É um caminho pedregoso, digamos assim, porque você precisa estar consciente sempre. Você precisa pensar sempre sobre as atitudes que você vai tomar, né? Quando você consegue atingir esse grau de consciência, é libertador. Mas até lá você precisa passar por alguns degraus. E aí o que acontece? Quando eu sei, por exemplo, que eu posso comer bolo, doce, torta, brigadeiro, a hora que eu quiser, quando eu quiser, quando eu tenho essa consciência realmente me conhecendo, não faz sentido nenhum eu comer um bolo só porque ele está ali na minha frente. Então é essa diferença que eu vou tentar trazer para vocês aqui, porque o tempo está muito curto para explicar isso da melhor maneira possível, mas eu vou tentar resumir. Então assim, se eu sei que eu posso comer bolo amanhã, se eu tiver com vontade, mas agora no momento eu não tô. Mas só porque eu fui pro aniversário da minha amiga e tem um bolo ali, eu vou comer aquele bolo? Não faz sentido nenhum eu comer porque ele tá ali na frente se eu não tiver com vontade. Essa é a questão. E eu tava no aniversário com uma amiga minha, e aí ela fez, menina, tu não vai comer não? Ela disse, não tô com vontade de comer bolo.
E tu não come essas coisas não? Claro que eu como, eu só como se eu tiver com vontade. Eu não tô com vontade de comer bolo agora. Não vou comer nem a segunda fatia então. Aí eu perguntei pra ela assim, mas por que você ia comer a segunda fatia? Porque é muito gostoso. Mas ele não vai deixar de ser gostoso. Ele vai continuar sendo gostoso sempre, todas as vezes que você pensar em comê-lo. Você não precisa comer a segunda, a terceira fatia porque ele é gostoso. Então entende que é uma completa falta de consciência. É quem que está duvidando dela a fazer uma coisa que Exatamente. Né? você precisa entender. Você manda em você, eu não sei. Então, eu para Exato. ou eu vou me permitir a criança estar com as minhas filhas e comer. Estar feliz, porque isso vai gerar no momento que você tem que central, uma emoção prazerosa, que é o que a gente vai lembrar da cidade do amor, Perfeito. como pensamento de grande peso para você. Perfeito. Segunda característica, você é confiador da realidade. Totalmente. Observador ao pé da realidade. Você observa aquele ambiente. O fator medo, ele vai gerar uma vida. Perfeito. Exatamente isso. Então, é Nossa, muito legal, André. gratidão, assim, legal, fora que nutrir e os corpos de alimentos de teor de energia, seja combustível para os seus Com comida de verdade, né, André? Vamos descascar mais e desembalar menos. Essa é a ideia. Então, gratidão minha por estar aqui, por a gente estar junto aqui nessa live mais uma vez. E que venham mais inúmeras por aí. E foi um prazer estar aqui com vocês. E quem tiver qualquer dúvida, fica à vontade, pode mandar direct para mim, tá bom? Que eu vou ter o prazer de responder vocês. Então, muito boa noite. Fique com Deus. É, é. E vamos combinar, planejando aí essas novidades de parceria para vocês, para fazer a transmissão de conhecimento e consciência que todo que eu adquiri de ódio. Perfeito. Beijão, André. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Foi massa, cara. Vamos terminar essa copy, brother. Amanhã eu meto bronca no negócio.